Olá, tudo bem? Sou Antônio Carlos, presbítero na Igreja Presbiteriana em Bragança Paulista. Vamos fazer mais uma aula da nossa escola dominical. Hoje vamos falar mais um pouco sobre Jonas. Nas duas últimas aulas nós temos já conversado sobre o livro de Jonas e hoje nós vamos aprender um pouco mais. Peço que você abra a sua Bíblia. O texto base para a lição de hoje é Jonas capítulo 1, dos versículos 1 a 10. Enquanto você abre a sua Bíblia para acompanhar a leitura, peço que você deixe seu like, deixe sua pergunta, seu comentário, faça a sua inscrição no canal da igreja para você ter acesso a todo o conteúdo que está lá disponível. Temos os sermões do pastor Cícero, outras aulas de escola dominical comigo, temos as aulas para as crianças, preparado pela Letícia e a equipe que trabalha com as crianças, ok? Vamos lá então. Peço que você preste bastante atenção na leitura do texto de Jonas no capítulo 1, dos versículos 1 a 10. Diz assim a palavra de Deus. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com essa ordem: Vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a sua passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento ao mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus. E atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão, se deitou, dormiu profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: Como pode você ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e nós não morramos. Então os marinheiros combinaram entre si: Vamos lançar sortes para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso lhe perguntaram: Diga-nos quem é o responsável por essa calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? E ele respondeu: Sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram: O que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes havia dito. Então, o próprio Jonas já havia confessado aí o que ele tinha acabado de fazer. Engraçado, meus irmãos, é que Jonas ele corre, foge, não porque ele estava atrasado para atender um chamado urgente, muito pelo contrário. Ele estava correndo porque não queria atender o chamado que Deus tinha feito para ele. E nós vamos aprender hoje, meus irmãos. Peço que vocês façam uma analogia com o que nós vamos dizer com a nossa situação hoje, né? Jonas tinha um chamado para ir para Nínive. E ele vai para Tarsis, que é o caminho contrário. Nós vamos perceber, meus irmãos, que essa atitude de Jonas é comum para todos nós. Nós também fugimos e corremos de Deus muitas vezes, né? E nós vamos perceber, meus irmãos, que quem corre de Deus deixa para trás, vira as costas para a sua própria vocação, para aquilo que Deus nos tem chamado. É o caso que aconteceu com Jonas. Jonas tinha um chamado claro, específico de Deus para que fosse até Nínive, né? Deus, dentro da sua soberania, escolheu salvar aquele povo de Nínive naquela época. Essa era a vontade exclusiva de Deus para Jonas. E Jonas já era um profeta de Deus, ele já tinha tido sucesso em outras missões idênticas. Por exemplo, quando ele foi chamado para profetizar sobre o povo de Israel, né, na guerra contra a Assíria. Então, mas nesse chamado específico,
Jonas escolhe correr de Deus, abrir mão da sua vocação, abrir mão daquilo para o qual Deus já o tinha chamado para outras ocasiões, e ele abre mão da sua vocação, das suas aspirações. Daquele momento da sua vida, Jonas resolve abandonar tudo, né? Diz o texto assim: mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Então, Jonas abre mão da sua vocação. Por pura rebeldia, preconceito, ele abre mão de tudo isso. O mais interessante dessa história, meus irmãos, desses versículos que nós temos lido, nós vamos perceber que Deus comissiona, Deus chama não apenas Jonas, Deus chama um vento forte que o obedece, Deus chama as ondas do mar, nós percebemos que as ondas do mar obedecem a Deus, nós percebemos que aqueles dados da sorte obedeceram a Deus e mostraram que era o Jonas o culpado por tudo aquilo. Nós percebemos que o mar enfurecido ficou enfurecido em pura obediência a Deus. O grande peixe obedece a Deus e vai lá e amando de Deus e engole o Jonas. A planta, depois lá no final do livro, a planta obedece a Deus. O lagarto que comeu a planta obedece a Deus. O sol, o vento oriental, todos obedeceram a Deus, exceto Jonas. Jonas foi o único que deliberadamente, por sua livre e espontânea vontade, resolve desobedecer a Deus, não atender ao chamado de Deus. Meus irmãos, nós vamos perceber o seguinte, que quando a natureza obedece a Deus, ela própria irradia e espalha a glória do nosso Deus, né? Então, a criação de Deus, quando obedece, a própria criação, aquilo que foi feito por Deus, irradia e distribui a sua glória quando ela própria obedece. Só que, infelizmente, há momentos que o homem dá esse desprazer para Deus. Nós somos os únicos animais que têm a capacidade de desobedecer a Deus. E os homens têm essa capacidade. Todos nós temos essa condição e essa capacidade. Em Isaías capítulo 1, versículo 2 a 4, diz assim: ouçam os céus, escute, ó terra, pois o Senhor falou, criei filhos e os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. Ou seja, Deus já sabe a situação do homem, né? O boi reconhece o seu dono e o jumento conhece a manjedoura do seu proprietário, mas Israel nada sabe, ou seja, o seu povo nada sabe, o meu povo nada compreende. A nação pecadora, povo carregado de iniquidade, raça de malfeitores, filhos dados à corrupção, abandonaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel e o rejeitaram. Então, essa atitude de Jonas não é nenhuma surpresa para Deus. Deus está ciente de que todo homem é capaz de desobedecer a Deus, de rejeitar um chamado de Deus, e como Jonas capaz de abrir mão da sua própria vocação, porque Jonas foi vocacionado para ser um profeta de Deus, assim como todos nós temos a nossa vocação. Então, cuidado, meus irmãos, para que você não abra mão da sua vocação quando você desobedece a Deus, né? E nós observamos, meus irmãos, que Jonas deixou a palavra de Deus para trás, né? Deixou a presença de Deus, achou que seria possível deixar da presença de Deus para trás, né? Meus irmãos, nós vamos perceber que é impossível nós atendermos às aspirações de Deus quando nós deixamos para trás a palavra dele, né? Quando nós deixamos para trás a presença de Deus.
tudo muda. Tudo muda, né? Quem abandona as aspirações de Deus, quem deixa a palavra de Deus em desobediência direta ao nosso Deus, colhe graves consequências, né? A primeira delas, meus irmãos, Jonas então deliberadamente desobedeceu a Deus, uma ordem contrária, e teve que pagar por circunstâncias e situações da desobediência, trouxeram consequências para a sua vida. O capítulo 1 de Jonas ainda, versículo 1 a 3, diz assim: olha, a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com essa ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor. A partir do momento, meus irmãos, que Jonas resolveu fugir da presença do Senhor, ele começou a ser guiado por circunstâncias totalmente equivocadas. É só você se lembrar do que aconteceu com Jonas. Jonas fugiu para Jope e a partir dali todas aquelas circunstâncias que aconteceram com Jonas faz parte dessa escolha de Jonas. Por isso nós temos que tomar cuidado, meus irmãos, porque enquanto nós estamos no centro da vontade de Deus, Deus está no controle de todas as circunstâncias que acontecem, né? A partir do momento que Jonas resolveu desobedecer a Deus, as consequências, as circunstâncias que ocorreram eram como se fosse por conta dele, né? Ele pagou um preço caro, alto, por aquilo tudo. Observe também, meus irmãos, no versículo 3, diz assim, olha, depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis e fugiu da presença do Senhor. Começou aqui, meus irmãos. Jonas teve que arcar com esse custo de pagar a sua passagem e embarcar para Tarsis. Esse custo, meus irmãos, não tem retorno. Ele pagou a passagem, está pago, embarcou no navio, partiu, não tem volta, né? Então nós percebemos aqui, ó, que essa circunstância que ele escolheu já começou a dar prejuízo para ele. Ele teve que pagar uma passagem para um lugar que não era onde ele deveria ir, e esse custo é dele, não tem retorno, não tem reposição. O dono do barco não ia devolver o dinheiro por conta disso. E a partir então da sua decisão, meus irmãos, nós percebemos que Jonas entra numa decadência, numa queda constante, né? Primeiro, depois que ele tomou a decisão, ele desceu para Jope, né? que era uma cidade. E, em segundo lugar, ele desceu para um navio, foi até a beira-mar e desceu para o navio. Do navio, Jonas desceu para o porão do navio, né? Em seguida, depois de toda aquela sequência de acontecimentos, o mar revolto e tal, Jonas desceu para o ventre do grande peixe. Veja, meus irmãos, uma decadência constante. E finalmente, meus irmãos, Jonas desceu para o mais profundo abismo dos mares, dentro do ventre do peixe. Então, a partir do momento que ele abriu mão da sua vocação de profeta, a sua vida começou uma queda, uma decadência, só caindo. Desceu para Jope, desceu para o navio, desceu para o porão do navio, desceu para o ventre do peixe e do peixe para o mais profundo abismo dos mares. Meus irmãos, nós observamos então que não vale a pena nós corrermos de Deus. Nós corremos o risco, meus irmãos, de Deus escolher fazer conosco o mesmo que ele fez com Jonas, né? Uma decadência, entrar numa decadência até que Jonas volte a ouvir o que Deus falou, ok? Meus irmãos, quem corre de Deus e deixa as suas obrigações de lado em desobediência a Deus, vai estar trabalhando contra a vontade de Deus, vai estar fazendo aquilo que Deus
desaprova, né? Eu vou relatar aqui algumas coisas que Jonas deixou de fazer, que era obrigação dele, por abrir mão da sua vocação e fugir para Tarsis. Primeira coisa que aconteceu, meus irmãos, Jonas deixou de levar uma palavra de conforto para aquele povo, para aqueles corações atormentados que havia em Nínive. Era obrigação dele. Ele abriu mão da sua vocação e deixou de fazer essa obrigação. Jonas, meus irmãos, deixou de interceder por aquele povo, né, que também era obrigação de Jonas. E observe aqui, meus irmãos, entre aspas, né, Jonas preferia morrer a ter que interceder por um povo, por aquele povo ou por aquelas pessoas ali. Tamanho era o preconceito com que ele tinha ao povo de Nínive, né? E outra obrigação que Jonas deixou de realizar, meus irmãos, ele não confessou o seu pecado e nem buscou restituição, né? Então, ele entrou nessa decadência, tudo isso que era obrigação dele, ele deixa de fazer. Meus irmãos, a nossa geração de hoje é muito parecida com Jonas. Nós estamos muito bem representados com Jonas, né? Muitas vezes nós estamos na paz do nosso porão do navio, meus irmãos, e não queremos que ninguém mexa. Não mexe comigo. Eu estou bem aqui, estou sossegado, eu não quero nem saber para onde essa crise toda, essa pandemia toda está levando, e eu não quero nem saber. Meus irmãos, eu quero abrir um parênteses aqui e quero comentar o seguinte, olha, algumas coisas que a pandemia tem trazido para nós, os pensadores já estão observando isso. Muitos jovens, presta atenção, muitos jovens abandonando as igrejas, né? Então, essa pandemia mostrou um outro lado para as pessoas jovens. Os jovens estão tendo dificuldade de voltar à normalidade, de se encontrar com Deus, perdeu aquele amor de estar na igreja, né? Outras pessoas, meus irmãos, isso não é uma exclusividade dos jovens. Outras pessoas, meus irmãos, que ficavam ali em tempos normais, né? Um pé na igreja, outro pé no mundo. Agora teve esse tempo de pandemia e as pessoas entraram com os dois pés no mundão e estão com dificuldade de retornar para a igreja, né? Então, meus irmãos, veja como a nossa geração representa muito bem a fuga que Jonas praticou. Nós estamos fazendo exatamente como Jonas, nós estamos fugindo, nós estamos formando uma geração individualista, né, que só se preocupa com o seu conforto pessoal, né? Então, essa pandemia, pelo fato de ter nos distanciado da vida da igreja, nós percebemos que muitas pessoas não estão incomodadas com isso, né? Isso é um perigo tremendo, né? Sem contar, meus irmãos, que as pessoas deixam de aprender mais da palavra de Deus, deixaram de conviver, né, com a comunhão da igreja e, por incrível que pareça, não tem sentido falta disso. A arrecadação das igrejas, não só a nossa igreja, mas a igreja em nível Brasil tem caído, porque os cristãos estão esquecendo os seus compromissos com a igreja, de ser dizimista, de ser fiel, de retribuir a Deus tudo aquilo que Deus tem feito para as nossas vidas, né? Então, assim, essas coisas são sintomas que a pandemia tem deixado, tem mostrado, e isso tem acontecido nas igrejas em nível Brasil. Vejam como a nossa geração é muito bem representada pelo profeta Jonas, que deliberadamente resolveu desobedecer a Deus e entrou numa decadência total. Muito bem, meus irmãos. Um outro detalhe que eu quero comentar com vocês é que quem corre de Deus, assim como Jonas correu de Deus, abre mão de um canal de comunicação direto
com Deus, né? Veja o seguinte, olha, Jonas capítulo 1, versículo 7. Então os marinheiros combinaram entre si: vamos lançar sorte para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram sorte e a sorte caiu sobre Jonas. Ok? Meus irmãos, pelo fato de Jonas ter deliberadamente desobedecido a Deus e partiu para um outro lado, quem faz isso, meus irmãos, quem faz isso assim como Jonas, perde a habilidade de ouvir a voz de Deus. Enquanto nós estamos perto, nós estamos obedecendo, a voz de Deus é clara para nós, né? O que aconteceu com Jonas? A voz de Deus começou a se calar de dentro do coração dele. E aí, o que acontece com as pessoas, assim como aconteceu com Jonas? Se entregam, meus irmãos, à idolatria, a misticismo, a paganismo, a superstição, a superstições. Por que eu estou dizendo isso, meus irmãos? Veja o texto. Precisava lançar sorte para ver quem era o responsável para ver aquilo, né? Para saber quem era o responsável por tudo aquilo que estava acontecendo. Jonas sabia que era ele, né? Mas a voz de dentro dele se calou. E ele permitiu que esse misticismo de lançar a sorte acontecesse. Ele sabia claramente que não precisava lançar sorte, que ele era o responsável por tudo aquilo, né? Mas perdeu a capacidade de ouvir a voz de Deus e deixou que aquele misticismo acontecesse. Meus irmãos, nós até podemos tentar esconder os nossos pecados, as nossas atitudes, mas certamente elas virão à tona, né? Quem abandona a vontade de Deus, meus irmãos, insistindo com o pecado, vai aos poucos perdendo a habilidade de ouvir a voz de Deus. E assim como Deus agiu com Jonas, vai agir na nossa vida também, meus irmãos, trazendo tempestade, trazendo sofrimento, né? Por quê? Porque nós mesmos escolhemos só ouvir o chamado de Deus quando o sofrimento chega, quando a tempestade chega, né? Então, meus irmãos, fiquem atentos, não permita que a voz de Deus se cale dentro dos nossos corações, ok? Meus irmãos, quem corre de Deus também pode estar abrindo mão da sua própria reputação, do seu próprio caráter de crente. E o que vai acontecer? A humilhação chegará até nós. Veja o que diz o texto. Jonas capítulo 1, agora os versículos de 8 a 10. Diz assim: por isso lhe perguntaram: diga-nos, quem é o responsável por essa calamidade? Por que você abandonou as suas aspirações divinas, né? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? Né? Então, assim, as pessoas inquirindo Jonas: mas por que você fez isso? Por que você se omitiu das suas obrigações? E ele respondeu, Jonas abertamente respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram: o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já havia lhes dito, né? Ele mesmo já tinha contado, né? Meus irmãos, vejam essas circunstâncias, essa circunstância que Jonas escolheu. Que vergonha, que humilhação que Jonas estava passando aqui, porque as pessoas vão inquirir: por que você fez isso? Quem é você? De onde é você? Né? Então, ele teve que expor quem era ele, por que ele estava fazendo aquilo, quem era o Deus a quem ele servia, que ele tinha negado, que ele tinha fugido de Deus. Ele teve que assumir isso publicamente. Que humilhação, meus irmãos, que vergonha, né? E que vergonha de uma pessoa que é temente a Deus ter a sua vida e as suas atitudes todas ali escancaradas diante daquelas
daquelas pessoas, né? Que vergonha que Jonas estava fazendo, que humilhação, né? Então, meus irmãos, cuidado, porque nós também, isso pode acontecer conosco, nós também poderemos ser humilhados por ter o nosso pecado escancarado na frente de todas as pessoas, né? Então nós precisamos tomar muito cuidado, evite essa humilhação, né? Então, meus irmãos, é o que acontece, né? Quando a gente foge de Deus, omite o nosso pecado, evita o arrependimento, evita o contato e o confronto diretamente com Deus. Então, meus irmãos, a minha palavra final, né? Evite tudo isso. Não sejamos uma geração que, assim como Jonas, foge de Deus, corre de Deus, expondo uma situação de pecados, nos expondo à humilhação, nos expondo... Fique atento, porque Deus está pronto para nos perdoar, pronto com a sua graça providencial para nos colocar de volta no caminho que Ele quer, né? Não abra mão da sua vocação, não abra mão do seu chamado, volte para a igreja, não deixe que essa crise toda de pandemia seja a deixa, o motivo para que você abandone a casa de Deus, abandone a Deus, né? Deus está pronto com a sua graça, com o seu perdão, né? Como aconteceu com Jonas. Jonas se arrependeu, orou ao Senhor e Deus estava pronto para recolocá-lo novamente no caminho, ok? Meus irmãos, era isso que eu tinha para hoje. Agradeço pela sua paciência, agradeço por ter nos acompanhado até aqui. Muito obrigado por sua presença. Deus te abençoe. Até mais.